Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo e um vídeo importantíssimo. Temos parceiro para John Textor, temos parceiro para a SAF do Botafogo, Evangelos Marinax. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Aqui é o canal Brown e Fogo, em que a gente fala todos os dias aqui sobre Botafogo, Futebol e Regatas. E se você está acompanhando aqui o canal, se você assiste as análises, a resenha, né, as opiniões, né, que é como eu falo. Né, eu sou um cara que eu gosto mais de pegar, assim, o pessoal tem, obviamente, a galera que trabalha, né, fazendo as apurações e soltando as apurações sobre um lateral direito, sobre um atacante, sobre um zagueiro. Né. Eu sou o cara que, né, a mesma fonte, eu fico trocando ideia 2, 3 horas e monto uma análise em cima de uma série de informações, ao invés de ficar passando várias informações em primeira mão. Eu, particularmente, prefiro fazer isso, porque as coisas mudam muito rápido e eu acho que agrega mais para aquilo que eu gosto de fazer enquanto jornalista e enquanto comunicador, né, cara, que é a análise, que é a opinião, né, que é você sintetizar, né, você pegar os temas e filtrá-los da maneira mais adequada. Não é de hoje, né, essa relação do John Textor com o Evangelos Marinax, né? Pelo contrário. A gente se lembra que quando... Primeiro, vamos contextualizar aqui a notícia, né, que eu acho que é muito importante. Né, o Globo Esporte publicou, né, abertamente agora que Marinax pode investir no Botafogo. Pode ser um investidor importantíssimo por um aporte financeiro, né, não só na dívida que o John Textor, nesse momento, tem com os sócios da Eagle, com a Ares, né, que foi o grupo com quem o John Textor pegou aquele dinheiro emprestado para comprar o Lyon, mas também fazer investimentos no próprio Botafogo, no futebol do Botafogo, na estrutura do Botafogo, no estádio, né, na possibilidade do futuro estádio, né, do clube, além de outras situações, tá certo? E não só isso. O Globo Esporte ele noticia que representantes do Marinax, do grego, né, estiveram na reunião que aconteceu no fim de semana passado. Essa reunião aconteceu pouco antes da partida entre Botafogo e Corinthians. Tá? Essa reunião aconteceu, se eu não me engano, um dia antes, né? E com isso a gente teve os representantes ali do Marinax participando ativamente, né? Ou seja, ainda não há nenhuma assinatura de que o Marinax é um investidor do Botafogo e tudo mais, mas na prática, meu amigo, no acordo, no aperto de mão, o Marinax ele já está presente, digamos assim, no ambiente do Botafogo de Futebol e Regatas, certo? É claro que tem que tomar cuidado com isso, né, irmão? É um cara novo chegando no território, mas esse cara e o dinheiro desse cara podem estar salvando o Botafogo e o John Textor, né, de um colapso financeiro. Sim, né, não é segredo para ninguém que o John Textor, ele mesmo sabe disso, que ele cometeu erros, né, e que ele arriscou muito, né, não por ter comprado o Lyon, mas pela maneira que ele comprou o Lyon e pela maneira que ele se comportou gerindo um clube na Ligue 1, com todas as regras que se tem no campeonato francês e tudo mais. E ele colocou em risco as contas dele, né? Não estava conseguindo dar vazão, tinha uns problemas de fair play financeiro, não conseguiu colocar ali a Eagle Holding na Bolsa de Valores, a Eagle Group acabou, né, tendo ali os sócios, né, o pessoal da Ares como sócios e o Textor devendo para eles porque pegou empréstimo com eles. Então ele foi se enrolando e aí surge Evangelos Marinax, né? Quem é esse cara? Primeiro, assim, primeira situação. O Marinax é um bilionário, um magnata grego, beleza? Que ele possui alguns clubes, né? Assim como o John Textor. Né? Ele é digamos assim, o mentor dos projetos, só que diferente do Textor, né? O Textor é um americano, um cara meio assim, pelo amor de Deus, falar dessa maneira parece que eu tô ridicularizando, mas não é. O Textor é brincalhão, é bobão, né? Daquele jeito dele. Descontraído, de beber cerveja, de ficar rindo pra todo mundo. É o jeito dele, é muito maneiro. O Marinax, ele já tem um jeitão mais, tá ligado? Posudão. O maluco o maluco é perigoso, tá ligado? E aí, nessa situação, cara, independente do perfil, o Marinax
ele é um cara que ele vem fazendo trabalhos fantásticos de recuperação de clubes, como, por exemplo, o Olympiacos da Grécia, que foi campeão continental, tá ganhando tudo no futebol grego. O Rio Ave, que vem melhorando no futebol português. O Nottingham Forest, dispensa comentários, o time saiu da segunda divisão inglesa para a primeira, se classificou de novo na competição continental. Até o meio ali do segundo turno, o Nottingham Forest estava ali querendo brigar ali, dependendo por um título inglês. E o Marinakis, né, ele, diferente do John Textor, ele não tem nenhum clube na América do Sul. Ele não tem nenhum negócio ainda, né, nenhum projeto esportivo aqui no futebol da América do Sul. Tanto é que nos últimos meses, né, o Marinakis ele se interessou por duas possibilidades aqui no Brasil. A primeira delas, o Vasco da Gama, né, que estava sendo ali vendido, né, estava passando por aquela transição da 777 com o Pedrinho. O Marinakis entendeu que não fazia sentido investir, né, nesse caos, o olho do furacão, a situação jurídica que está o Vasco, ainda mais com as dívidas que o clube possui. E além disso, o São Paulo, mas não o São Paulo, porque o São Paulo não é SAF, não virou SAF, não tem, acho que nem pretensão de virar. Mas o São Paulo, ele tem um projeto referente às suas categorias de base. Ele estava querendo melhorar o seu CT, a sua estrutura, e aí com isso o Marinakis ele faria o investimento e ele ganharia o percentual em cima de cada venda para o exterior de jogadores do futebol brasileiro, né? do futebol de Cotia, correto? Essa era a primeira ideia, né? do Marinakis. Não sei em que pé ficou, né? Acabou que não aconteceu, pelo menos não por hora. E aí quando eu comecei a ver essa situação do Botafogo vendendo, né? Aí a gente vai para aquele ponto que a gente estava colocando ali, né? O Botafogo vendeu o Igor Jesus por um valor menor do que se esperava, 20 milhões de euros. Depois veio a notícia que foi 15. Aí veio o Jair, 12 milhões de euros. Eu falei, porra, o Botafogo comprou por 14 e vendeu por 12? Assim, não faz sentido. Né? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Atrelado a isso, veio aquela situação do estádio, reformulação do CT da base, investimentos em estrutura. E aí, o que a gente ficou sabendo é justamente que rolou, né, essa, digamos assim, toda essa situação, né, referente às vendas do Igor Jesus, do Jair. Né, a informação que eu recebi à época foi, Brownie, a situação ela vai muito além. Esquece valores do Igor Jesus, esquece valores do Jair, porque o Marinakis ele vai virar um parceiro do John e pode ser que ele vire sócio do John. Né? O Marinakis pode investir no estádio do Botafogo, o Marinakis pode investir no CT Lonier, o Marinakis pode investir até num futuro projeto de CT de base que o John Textor, ora ele volta com esse papo, ora ele fala que vai ser só o Lonier, daqui a pouco ele fala que vai ter um novo terreno, a gente não sabe. E o mais importante de tudo, né? O Textor falou, cara, eu tenho aqui uma mina de ouro nas mãos, né? Você está querendo ampliar território no futebol sul-americano. Eu estou em apuros, estou com um problema, né? Me enrolei na compra do Lyon, com a situação com o clube francês. Estou um pouco nas mãos da Ares, né? E a Ares, assim, acho que foi o Irlan Simões, né? Jornalista do Grupo Globo, que postou isso e foi exatamente aquilo que eu recebi. A Ares, ela não está afim de roubar o Botafogo, né? A Ares quer o seu dinheiro. A Ares não está interessada em gerir um clube de futebol. Né? Não é a pretensão da Ares. A Ares quer dinheiro. O John Textor pegou dinheiro emprestado e a Ares quer de volta esse dinheiro. Correto? Só que o John Textor estava se enrolando. Certo? A situação da Bolsa de Valores demorou, tudo mais. E aí, a Ares ela começou a pressionar o Textor. Beleza, tu não tá enrolando para pagar? Vai perder o Lyon, pode ser que perca o Botafogo, pode ser que perca o Molenbeek. E aí começa, digamos assim, a corrida do John Textor para tentar resolver essa situação na qual ele acabou se colocando. E aí surge o Marinakis. Né? Se a Ares é uma empresa que ela tem muito dinheiro, ela poderia ser um problema. Chegou o Marinakis, tipo assim, chegou aquele gigante, aquele meme, né? Que tá o gigante, aí chegou uma porra de um colosso com aquele cajado. É isso, né? O Marinakis é um cara que ele pode resolver o problema do Botafogo. E, cara, porrada comendo no Flamengo Galo ali. Ele pode resolver o problema do John Textor em relação às dívidas, os juros e tudo mais. Ele pode aportar uma boa grana para que o Botafogo e a Eagle continuem competitivos,
e vão ver, obviamente, né? Nada de graça, né? E pode ser um bom parceiro a longo prazo para o Botafogo. E o Botafogo ele justamente também está precisando, né, dessa parceria, né, com o clube da Inglaterra. O Marinax tem um clube na Inglaterra. Porra, e não só um clube da Inglaterra. O Marinax tem o maior clube da Grécia e um clube em Portugal, né, que pode ser uma espécie também de Molenbeek. Enfim, até porque a gente não sabe como é que vai ficar essa situação no Molenbeek lá com o John Textor. Fato é que a gente tem ajuda, cara. Agora a gente tem suporte. A gente tem sócio, na verdade. Não é um cara que está fazendo caridade. Claro que ele quer fazer negócio, né? Mas eu acho que esse negócio, honestamente, ele tende a ser muito mais vantajoso do que qualquer tipo de coisa para o Botafogo. Digamos que o Marinax, assim, o John Textor estava ali em apuros, o Marinax, opa, vem cá, irmão. Deixa eu te dar uma ajuda. E é o que está acontecendo nesse momento, tá certo? A situação estava muito tensa semana passada, gente. Sendo bem franco. Pessoas que eu conversei. Rolou aquela carta, o associativo meio que salvando o Botafogo, mas existiam ali aspectos contratuais, correto? Que eles podiam fazer com que a situação ficasse dúbia e a Ares pudesse colocar na justiça e recuperar e tomar o Botafogo para si, né? Era uma ideia, a ideia era meio que chantagear o Textor, né? Só que aí o Textor também é inteligente pra caralho, né? Porque o Botafogo, Lyon, Molenbeek, né? A Eagle Holding, ela tinha um caixa único, né? Todo o dinheiro estava concentrado no mesmo lugar. A partir do momento que se separou, como o Botafogo foi o responsável por dar o dinheiro, porra, grana do Luiz Henrique, grana do Igor Jesus, grana do Jair, as vendas que o Botafogo fez, elas foram para o Lyon, para ajudar o Lyon a sair da questão a entrar no fair play financeiro adequadamente e não ser rebaixado. A gente viu, né, a separação acontecer e o Lyon ficou com o dinheiro do Botafogo. O Lyon pegou a grana do Botafogo, né? Agora chegou a grana do Almada, foi direto pro Botafogo. Só que aí o Textor falou, opa, peraí, mas então, já que você pegou o meu dinheiro que era da conta única, você tá me devendo. Porque tá tudo documentado. Jair é jogador do Botafogo, Igor Jesus era jogador do Botafogo, Luiz Henrique era jogador do Botafogo. Então, devolve, né? Agora vocês também estão me devendo. E aí isso foi colocado na balança também. Então, cara, como o John Textor agora jogou, né, essa carta valiosa, e além disso, ele tem outra carta valiosíssima para colocar na mesa, que é Evangelos Marinax, os caras da Ares olharam e falaram, opa, então beleza, vamos conversar aqui, né? Renegociar a dívida um pouquinho para cá, para lá, denominador comum, Botafogo fica contigo e beleza. E nesse momento, a informação que eu tenho, a temperatura de todo esse caso é de que as coisas, ao contrário do que a gente estava vendo na semana passada, que era um pouco preocupante, as coisas elas caminham para uma resolução, um aperto de mão, tudo certo e de maneira mais tranquila. Valeu? É isso. Um abraço, tamo junto. E voltamos com mais informações ao longo dos próximos dias. Valeu? Fui!